Graça e paz, você que nos assiste. Então, dando continuidade aí no nosso estudo sobre livre-arbítrio, predestinação, né? Agora numa parte 2, a gente vai aprofundar, né? A gente chegou a citar bastante alguns textos, né, que os calvinistas utilizam bastante, mas a gente não citou tantos textos assim do livre-arbítrio, que a ideia é, na verdade, deixar uma forma prática, né? Uma forma prática, você entender, né? E agora a gente vai falar um pouquinho desse contexto histórico, como que isso surge, né? Como que essa doutrina vem à tona, tá legal? Então vamos lá. Quer começar a falar alguma coisa, irmão? Não, é isso aí. A gente tentou deixar de uma forma mais simples, mais fluido, né? Para que você possa realmente ter ferramentas e conseguir extrair da própria Bíblia um entendimento, porque a gente não tem aqui um sacerdote para ser superior, né? Para nos levar até Deus humano. A gente tem Jesus Cristo. E Ele é a própria palavra. Então a gente quer mostrar para você que na palavra, você mesmo, na sua casa, no seu lar, na sua vida, você é o sacerdote, tem o sacerdócio real dado por Cristo para receber de Deus o entendimento, né? Para conseguir tirar de Deus, da sua palavra, aquilo que você precisa para a tua mente ser ali alimentada com a verdade. Então agora nós vamos falar acerca da história. Amém. Então vamos lá. O que acontece? Ao longo da história da igreja, né, depois do desenrolar do primeiro, terceiro século, lá no quarto século, tem uma heresia chamada pelagianismo, que vem de Pelágio mesmo. O Pelágio era um teólogo que ele entendia que o pecado de Adão não nos tinha contaminado, não nos tinha... Foi um mau exemplo, sim, mas ele não nos antecedeu. Então, sim, na verdade, eu sou responsável ainda pela minha salvação. E quem combate... exatamente. E quem combate muito ele nessa época foi Agostinho, Agostinho de Hipona. Então ele é considerado um dos grandes pais da igreja, justamente por isso, por ele entender. E antes, ele era, antes de ser cristão, né, ele era de uma corrente que ele entendia que existia tipo um Deus bem e um Deus mal, vamos botar assim. Existiam dois lados, porque isso era uma cultura persa, uma cultura antiga, que você sempre tinha esses dois lados. A dualidade, né? A dualidade. Você tinha alguém, por que existe mal? Porque tem um Deus mal. Isso aí vem do maniqueísmo? Isso, vem do maniqueísmo, exatamente. Vem do maniqueísmo. Então ele era maniqueísta mesmo. Então ele tinha esse lado anterior, e aí quando ele sai disso aí, ele começa a entender que tudo que é de Deus. E uma das pessoas que ele vai combater é justamente o Pelágio. Que o Pelágio ele tinha essa influência maniqueísta e ele entendia isso, e isso estava começando a ser implantado na igreja. E uma das coisas que ele combateu, que é justamente que a gente está falando da heresia, como que a heresia é perigosa para a igreja, era entender isso. Ele fez um livro chamado Cidade de Deus, que ele vai falar a respeito disso. Tem uma que ele fala um pouco da própria conversão dele, que ele fala como que ele se converteu, como que ele sentiu o chamado de Deus. E uma das coisas principais que ele vai utilizar é exatamente que todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. E ele usa muito a palavra predestinação, mas não ainda nesse sentido como Calvino, mas muitos os calvinistas depois, eles vão buscar diretamente no Agostinho. Agostinho fala muito de predestinação, mas em que sentido ele fala? O tempo inteiro ele vai falar que Deus, na sua bondade, já havia predestinado a Cristo para ser redentor da salvação por conta do pecado, porque todos estavam destituídos da glória de Deus. Não tem acepção. Não tem acepção. Ele não fez aquele sacrifício por causa de alguns. Exatamente. Ele falava que todos realmente, fala que é bíblico, falam que todos precisavam da justiça de Deus e não conseguiriam sozinhos. Então precisou do Cristo, que é o do varão perfeito, e essa salvação estava sendo predestinada por Deus, na sua presciência, nos predestinou para essa glória. E o tempo todo ele usa muito esse texto. Então, o tempo todo, aí ele vai falar isso no século IV, século V mais. Aí o que acontece? Isso vai desenvolver na igreja. Aí a igreja, depois, ela passa por um período que era o tomismo, que era o São Tomás de Aquino, né, que tu já conhece, que é o tomismo, ele trabalha muito com a sinergia, que é basicamente a doutrina atual da Igreja Católica, que é entre obras e fé, que é um sinergismo. Deus dá a fé, dá um equilíbrio, mas eu também dou a parte da obra, né, que é uma parte ali que vai entender. Então vai se construindo, né? Exatamente. Aí, claro, que assim, existiam ramos da Igreja Católica que já não eram contrários, que era a chamada escola agostiniana, que vai buscar novamente Agostinho, e já tem outros como Dom Scott, que vai ter a ideia do nominalismo. Enfim, fato é
que quando vem a reforma, assim, isso aí, falando, claro que eu estou te falando que existiam vários cristãos anteriores, mas eu falo de uma forma mais abrangente, né, que foi conhecida na história, e Lutero ele vai com esse texto, o justo viverá pela fé. E quando é isso, ele começa a resgatar essa ideia de Agostinho, ele começa, justo viverá pela fé, e aí começa a ideia de justificação pela graça, justificação por Deus. E essa ideia ficou muito forte, e é forte até hoje em todas as igrejas protestantes, reformadas, a ideia da justificação pela fé. Sim. Aí surge o Calvino, Jean Calvino, né, que ele é francês, tá? Ele é da França, mas a terra onde ele mais prosperou foi na Suíça, né, em Genebra, propriamente dita a cidade de Genebra, que vai. Então ele tem a ideia, ele entende que a eleição, justamente baseada nesse texto, Romanos 9, então ele cria a famosa tulipe, que a gente chama depravação total, né? Lembra aqui, peraí, os 5 pontos do calvinismo. Depravação total. Caramba, fugiu. Peraí, total deprivation. Eleição incondicional. Eleição incondicional. Tulipe, peraí. Eleição incondicional. Expiação limitada, ou seja, que era limitada para alguns. Isso, tulipe, isso. Isso aí, graça irresistível, ou seja, você não consegue resistir à graça. Se a graça chegou para você, então você não consegue resistir a ela. Você não vai, contrariando totalmente o que a Bíblia fala, porque Estevão chega lá e fala: vocês sempre estão resistindo ao Espírito Santo. Mas tudo bem, ele vai falar graça irresistível e perseverança. Deus falou que o povo estava rejeitando ele. Ou seja, e perseverança dos santos, ou seja, quem é santo persevera. Então, a ideia do Calvino, que vai distinguir de todas, é que a ideia da eleição. O que é eleição para ele? Na concepção de Calvino, ele vai entender que tudo foi baseado na eleição. E é por isso que... eleição conforme soberania, né? Soberania, só que a soberania é isso. Para ele, a soberania ele quer que um seja salvo e o outro não. Tudo é vontade de Deus, tudo. Assim, se eu comer esse biscoito aqui, é porque foi vontade de Deus. Porque ele foi lá que ele escreveu que não é porque eu estou querendo comer. Então a ideia dele, que ele tem a ideia, é que a eleição está em todos os sentidos. Sim. E é por isso que, assim, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu gosto até hoje, eu vejo muitos textos reformados, porque são os que são mais próximos, assim, que eu entendo para a sola escritura e alguns pontos ali. Eu gosto muito dos textos. Até hoje eu compartilho com os irmãos lá muitos textos ali. Só que eu nunca entendi por que eles têm batismo, a maioria das igrejas tem batismo com criança. Eu nunca entendi, eu falei, não tem base bíblica isso para batismo para criança, por que foi? Aí eu comecei a entender com os escritos de Calvino. Ele tem os institutos, né, da religião, que são 4 volumes, e a última ele fala da eclesia, e ele vai entender o seguinte, uma fala dele, que ele vai falar o seguinte: o batismo só tem efeito se a pessoa for eleita. Então, na prática, batismo não é nada. Na prática, o que ele está falando é que aquele... Por isso que é feito criança, porque, na verdade, você pode se batizar, mas se você não for eleito, não interessa. Aquilo ali é como se fosse, mesmo tendo falado, não, pai, filho, aquele batismo não é nada para você. Não existe isso. Porque se o chamado... Até eu gosto muito do... Esqueci o nome dele, rapaz. Um pastor que fala muito acerca disso. Eu até mandei o vídeo pra gente. Eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas ele fala que o chamado geral para o calvinismo, ele só é totalmente contemplado, ele só realmente é válido se vir acompanhado do chamado interno. Então, é como se a evangelização externa, a evangelização universal, não tem sentido. É sem efeito, porque você pode evangelizar, você pode sair na rua pregando, mas só vai receber o escolhido. Sim. Só vai receber aquele que Deus foi lá e falou, eu quero que você seja salvo. Então, não tem tanto sentido. Toda a doutrina calvinista se baseia nisso. E é interessante, só para não passar em branco, que assim, uma coisa foi o que Calvino falou, os discípulos dele, Teodoro de Beza, todos os outros, é que modificaram muita coisa, porque assim, fazendo justiça à parte, Calvino ele pregava bastante, falava da evangelização, falava da importância, mas muitos dos discípulos dele já modificaram. A própria ideia do tulipe que eu estou falando foi uma ideia da Convenção de Genebra. Foi para justamente contrariar a parte de Armínio, para prevalecer entre os huguenotes. Em conjunto, né? Isso, foi a fé reformada. É chamada assim, a fé reformada, isso que nós cremos desse tipo de estrutura, né?
E aí o que acontece? Agora falando um pouco de história, né? A Europa, no século XVI, que é o contexto da reforma protestante, tem a formação ali dos estados nacionais, que estão transformando em independentes. Você tem a distinção da autoridade do Papa. Por que é importante? Você hoje vê o Papa, você fala, o que é o Papa? Mas na época do século XVI, o Papa era o que mandava. Sim. O Papa, para você ter ideia, foi o que dividiu ali a América entre Espanha e Portugal. Ó, metade é para você, assinou a bula papal, que você conhece como Tratado de Tordesilhas. Né? E, então o Papa tinha o poder supremo. Ele mandava, os impostos eram destinados a ele, os dízimos eram destinados a ele. Quando ocorre essa reforma de Lutero e Calvino, isso é importante, a gente chama isso de reforma magistral, magisterial. Por que é uma reforma magisterial? É porque ela é muito superficial, ela é muito no intuito, não envolve muito povo. Então, tanto Calvino quanto Lutero, eles tinham uma ideia. Lutero também tinha uma ideia de predestinação, não tanto quanto Calvino, mas ele tinha também acirrado a ideia do seguinte, que o povo ter a ideia do Estado como autoridade, isso é vontade de Deus. Ele tinha essa ideia de ciência que, de fato, a autoridade tinha que combater heresia. Tipo assim, o camponês, ali, a plebe, né, ali não tinha tinha que ser obediente. Não tinha muita participação. E por isso que existe uma reforma que é chamada Anabatista, que nós conhecemos hoje como reforma radical. Esse nome radical é interessante porque ele foi dado justamente por aqueles que estavam perseguindo eles, perseguindo os anabatistas. Tanto calvinistas quanto luteranos, os Zwingli, todos eles, mais os católicos, perseguiam os grandes camponeses, porque os camponeses falavam o seguinte, não, peraí, reforma, para ser reformado mesmo. Exatamente. Então, quem decide quem são os pastores é a igreja, não é o Estado. Não. A carta pastoral, Timóteo e Tito. E eles eram extremamente assim, pessoa que não vai atrás de arma, pacifista. Pacifista. Eles eram extremamente pacifistas. Um ou outro episódio que tinha, mas eles preferiam morrer do que atacar. Sim. Eles eram pacifistas e falavam, não, a gente vai continuar sendo... Tanto que eles foram perseguidos e foram espalhados para várias, que deram origem a muitos outros povos. Né? E, então eles tinham essa ideia de que eles tinham que escolher os pastores, a palavra era para todos, e para todos assim, para de entendimento, embora também essa ideia era de uma forma geral, que a ideia do sacerdócio universal, que todos os homens, tinha uma certa contradição na postura que tinha Lutero e tinha Calvino. Sim. Porque eles tinham essa ideia, mas falavam, não, Anabatista significa rebatizadores. Eu vou me batizar de novo, porque isso era uma ofensa para ele. Porque só tinha a ideia de eleição. E aquele cara que era camponês que estava, ele não tinha eleição, porque senão Deus não estaria botando aquela vontade. E aí, aquela ideia que a gente falou. Se as pessoas estão ali no poder, porque Deus escolheu, então isso exatamente. Mesmo que eles sejam para ali, exatamente escolhido. Mesmo, não necessariamente para salvação, mas pelo menos não para ter um status social. Aquele status ali. Era que ele seja daquele jeito. Exatamente. Ou, assim, a pessoa que, por exemplo, já tinha. Que a burguesia estava em formação, estava em expansão, sim, ainda não tinha um sistema capitalista, estava em desenvolvimento, mas você tinha ali, vamos supor, você tinha ali uma pequena empresa têxtil, né, de tecido, você começava a fabricar aquela, eu falava, se você aceitou, você é eleito, então isso vai tender a dar certo. O que era antes? A ideia da Igreja Católica é que o lucro era uma usura, então você querer algo para alimentar, isso era pecado. Já no calvinismo, isso era sinal que Deus te elegeu. Se você está começando a crescer, você montou uma coisa, está dando certo, né, ali? Opa! É porque você foi escolhido para crescer. Então esse é o sinal. Sim. Esse é algo que sinaliza. E se você está dando errado, se você não está conseguindo crescer nada, uma empresa não está nada, cara, é sinal que você foi escolhido para ser assim. Então eu posso te pisar. Então mais ou menos isso, né? Tipo assim, então eu posso te pisar, eu posso te matar. Muita coisa vai justificar. Muita coisa você vai justificar. Por que então vai dar certo? Cara, isso vai influenciar a história inteira. E as pessoas podem achar que a gente está falando coisa errada, né? Que a gente está inventando isso. Se você for ver, por exemplo, a formação dos Estados Unidos, que principalmente era um povo que era dos puritanos, que saíram da igreja anglicana, basicamente eles entendiam a formação do americano, até nos dias de hoje, eles entendem que eles são um povo escolhido, que eles são eleitos, e quase todas, tanto as denominações quanto as seitas, inclusive dos mormons, eles entendem mesmo que o destino manifesta que os Estados Unidos seriam o final
para o mundo. Por que o sinal? Era a eleição. Então, essa base de eleição da ideia de nação, da ideia de soberania, isso justifica uma série de coisas. Justifica a escravidão, A morte. justifica a morte de um monte de pessoas, justifica o próprio sistema de eu querer lucrar em cima da pessoa. Sim. Então, o Max Weber, que é um grande sociólogo, ele faz um livro chamado assim, ó, a ética protestante e o espírito capitalista. Então ele vai entender que o capitalismo ele tem a base muito sólida, principalmente nessa ética protestante, que na verdade é uma ética calvinista. Sim. É uma ética disso que eu nasci para dar certo. Eu nasci, e isso hoje tem outro nome, né? A gente vai entender como teologia da prosperidade, que é a ideia da prosperidade como Deus quer te abençoar, né? Só mudou o nomezinho para você ver. Então você muda ali, então essa ideia que você registra, você pega da Bíblia, isso dá muito certo. Tá certo. E é o que a gente chama do pragmatismo. A escravidão deu certo por muito tempo e foi dita como certo. Antes, quando você tinha também pisava, que se você tinha sistemas predatórios, também dava certo. Então você era visto como... Se é o que dá certo, então... A história inteira da humanidade, o nazismo deu certo por muito tempo. Nem por isso é correto. Nem tudo que dá certo... E as pessoas veem por vista, né? Grandes igrejas, grandes doutrinas que vêm de longos séculos. Opa, então esse é o certo. Eu vou seguir por causa do tempo, eu vou seguir por causa do tamanho, eu vou seguir por causa do efeito que fez na Terra. Está perdido. E isso cria uma tradição. É isso aí. Uma forma tradicional. E aí quando você tem muito amor pela tradição, e é importante a gente notar isso aqui, porque assim, os pais da igreja, eles falam um pouco de tradição. Mas toda vez, por exemplo, que Irineu fala da tradição, era a forma com que os apóstolos enxergavam, como sempre foi. Então mantenha-se fiel à tradição. A tradição é a doutrina dos apóstolos. Exatamente. Para os pais da igreja, era isso que é a ideia de tradição. Mas muita gente vai entender... No caso dos pais, até ali até o quarto século. Isso. Mas principalmente, isso aqui eu estou falando do primeiro século mesmo. Sim, então. Mas eu estou falando que a ideia de tradição é essa. Sim. Entendeu? E muita gente vai se afeiçoar, assim, com essa ideia de tradição daquilo que estava sendo... Não importa se era... eu não vou nem questionar. A questionar. tradição é o que me passado do meu antepassado aqui. Exatamente. Né? Exatamente. Mas para a igreja, para o povo de Deus, a tradição, ser tradicional, é ser conforme a origem dos apóstolos, né? Isso aí. Porque a ideia é a seguinte, tá um fulano de tal errou por muito tempo e agora eu vou fazer algo novo. Na verdade, se você for olhar lá para é só olhar para Cristo, para a igreja lá da igreja, como que ela estava baseada. Se teve distorção em partes, em grupos depois, posterior a esse, que eu tenho que ignorar. Isso é muito lindo porque o homem tende a errar, o homem tende a se desviar. E como já são 2000 anos, se a gente pega uma única fonte, bebe de uma única fonte, por mais que a gente erre ao longo da história, a gente sempre vai retornar. Isso. E por que hoje a religião está tão distante? Porque foi por degraus. Olha a escada aí, né? Foi por degraus. Em vez de você pegar aqui a fonte, calma aí, a minha fonte agora aqui é Agostinho. Não é um exemplo. Agostinho, alguns pais da igreja, eles têm ensinamentos maravilhosos, têm palavras, frases, coisas que nos inspiram. Mas eu não posso cegamente seguir tudo que ele fala. Sim. Eu tenho que seguir a fonte. Ele está seguindo a fonte, Agostinho falou isso, fulano falou isso, igual nós sempre fazemos referência. Mas se ele pegou aqui da fonte, se a gente tem sempre a fonte como a palavra, a gente sempre vai retornar. Sim. Vai do engano voltar para o correto. Agora as pessoas vão pulando os degraus. É fulano, é Calvino, é Armínio, é isso, Derby, né? Copperfield, olha a história passando. Copperfield é Derby, não sei o que, tal. A gente vai cada vez mais se desviando do foco que é Cristo. Então, e sou um pouco hipócrita disso, porque assim, na Igreja Católica, é claro, assim, ele fala assim, a Bíblia é uma fonte, sim. O magistério da igreja é outra e a tradição é outra. Sim. Tradição é que a igreja fez. Então ela tem três tipos de fontes. Sim. Né? Então ele vai entender esses três assim como autoridade. Nem é a fonte mais maior. Na teoria ele, são. Né? Na teoria são, só que prática, não, na teoria só que o entendimento dela através do magistrado, através sim. da tradição. Eu só posso entender a Bíblia se eu olhar com o olhar da tradição, do magistério, da igreja. Vários padres falando que a Bíblia só existe porque a tradição trouxe ela. Sim, porque a igreja trouxe a Bíblia. A ideia deles é falar que assim, que
A igreja criou a Bíblia, Sim. quando assim, a tradição mais protestante fala que a igreja reconheceu a Bíblia como sempre. Mas embora a igreja protestante fale dessa forma, que parece bonita, Mas na prática não é isso. É isso que eu estou falando, que eu sou hipócrita, assim, Sim. porque pelo menos o catolicismo fala abertamente isso. Sim. Mas na igreja protestante a gente vê um paradoxo isso, paradoxo, porque você começa a falar que você está bebendo de uma fonte, só que você na verdade está bebendo da fonte que é antiga. Ah, não, mas eu não posso abrir mão disso porque, hoje, aqui ó, eu tenho tantos anos da igreja batista, eu tenho tantos anos da igreja Assembleia de Deus, mas era feito assim. O irmão ouviu às vezes de um pastor falando, não posso seguir a Bíblia senão o pessoal me tira. Não é isso? Então isso é você ser tradicionalista a ponto de você negar a escritura. É verdade. Então, né? É verdade. E isso é muito complicado. Hoje eu estava vendo um vídeo, até o César Cavalcante com o Rodrigo Silva, falando acerca disso. Eu Você já viu? não vi todo não, mas eu vi uma parte lá ele do falando. sábado. Não cheguei a ver essa parte não, eu vi só no início lá que ele tá falando da Ellen White. Olha, irmãos, olha coisa interessante. É um homem proeminente. Uhum. No nosso período aqui. Ah, e é inteligente, sim, inteligentíssimo. muito. E não nego ele, Produz coisas, mesmo. produz coisas interessantíssimas. Sim. Produz coisas interessantíssimas. Mas olha a fala. César Cavalcante está falando acerca do sábado, que a palavra fala assim que alguns fazem distinção de dias e outros não. Então, amém. A Bíblia está referindo isso. Você faz distinção de dias, sirva ao teu Senhor conforme você. Se você não faz, então, o que está dizendo? Que não é você guardar um dia que vai te fazer mais santo. Né? A tua consciência naquele pensamento, você é fraco, você pensa que é aquilo, então vive da forma que você está achando aí. Só não vá contra as doutrinas bíblicas fundamentais. Mas se você faz distinção de dia, amém. Aí ele falou, não, sim, mas aí, olha só, olha o argumento. Mas aí não é lógico você participar de uma igreja do sétimo dia, o nome dela já carrega, o seu escopo é Igreja do Sétimo Dia. Significa que você tem que guardar. Então você guarda, então se você faz parte dela, eu não posso negar isso. Então olha só. Mas eles vão falar assim, mas então tu vai para o outro. Então se você tá. Ele até falou isso hoje em dia, sim, né? Sim. Na teoria, mas também já vi várias mensagens dizendo ao contrário, mas amém. Ele até fala, não, nossos irmãos, se eles nos guardam, mas nós guardamos. Então assim, mas calma aí. Então, porque o meu nome da igreja me chama que sétimo dia eu tenho que guardar, para mim não é coerente. Não é coerente eu não guardar o sábado porque eu participo daquilo ali. Então, eu estou dizendo o quê? Que a tradição está sobressaindo. Está sobressaindo na Bíblia. Isso. Está sobressaindo. Então, se eu estou ali e eu não cumpro isso, eu estou pecando. Calma aí. Eu estou pecando porque eu não cumpro a placa da denominação, todo o histórico que ela carrega. Se eu não estou cumprindo isso, eu estou pecando. Eu estou pecando contra a tradição da igreja. Então não vou ser salvo porque. Não posso. Então, se não quer participar, vá para outro lugar. Então, amém, eu estou salvo porque aí, se eu for para a Assembleia, por exemplo, né? Se eu for para a Assembleia que não guarda sábado, amém. Então, eu estou salvo. Agora, se eu vou para sétimo dia que guarda sábado e eu não guardar, eu estou condenado. Calma aí. Existe uma contradição nisso aí. Existe alguma coisa errada. Com certeza. Se sola as escrituras, já não é sola as escrituras. É o que a gente falou por isso que é teopraxia. A gente fala na prática como é que funciona isso aí. Porque não adianta, você ser teórico de teoria não adianta. Você tem que ser prático, tem que ter objetivo, obra, prática, né? É o que você falou, nós somos hipócritas. Sim. Aí a pessoa fala, quando vai discutir com a gente, acaba não conseguindo tanto, porque a gente não defende nem A nem B. A gente não defende nem catolicismo nem protestantismo. Sim. A gente defende Bíblia. O que eu falei ali é que o que eu quis mostrar é que pelo menos um não é hipócrita. Não, isso não, você está certíssimo. Porque pelo menos ele é coerente. Porque pelo menos ele está sendo coerente com aquilo que ele fala. Sim. É hipócrita, porque fala uma coisa, mas não vive o que fala. Porque, por exemplo, se você critica a tradição, aí você pega, por exemplo, o dízimo. E aí que é uma doutrina que não tem base bíblica para hoje. Depois você pode voltar os textos lá que a gente vai, se quiser a gente volta lá. Só que por que tem? Porque está na igreja há muito tempo, instituído por uma igreja católica. E aí a igreja católica, né? Sim. A religião hoje, ela tem uma personalidade. Sim, aí vai começar com a desculpa que a igreja precisa disso.
E aí só que quando teve a reforma no período, né, teve algumas igrejas que tiraram. Sim. Mas algumas igrejas falaram, não, a gente precisa para os pastores, e uma parte desses dízimos iam para o Estado. Sim. Porque assim, antes era para o Papa, sim, agora será para o dono da coisa, quem vai proteger a igreja? Então uma parte dos dízimos eram para aqueles que iam proteger a igreja ali das perseguições, sim, ou iriam perseguir também os hereges, né? Os hereges que eram tudo. Então esse aí continuou como tradição, como fim, e foi mantido. Se há uma tradição, papapá. E assim, claro que não dá pra gente se aprofundar muito, né, aqui nesse momento agora, a gente pode até fazer um outro bate-papo acerca disso. Sobre essa parte interessante. Que é interessante da história. Um pouquinho só para vocês quiserem pesquisar, estudar para os irmãos estão falando ali, protestantismo e tal. Mas olha só, Jesus falou, né, quando ele um certo dia estava tendo uma festa, ele falou, não vou levar vocês primeiro porque estão me procurando me matar. Aí o próprio irmão de Jesus falou assim, vai, ninguém quer que se mostrar, vai se esconder. Jesus falou, vocês estão sempre prontos, né? Mas olha, o homem será conhecido se é de Deus ou não pelo aquilo que ele fala, pelo aquilo que ele prega, pela doutrina que ele prega. Isso aí. Então, irmãos, eu sou conhecido se eu sou de Deus ou não pela a doutrina que eu estou pregando. E não é por parte dela, é por um todo, porque nós somos dotados de um raciocínio. E o raciocínio ele é completo. Sim. A gente fala, quando a gente prega acerca de um tema, a gente fala sobre alguma coisa, a gente está tirando parte de um raciocínio. Mas todo o meu raciocínio ele tem bases para ser construído. Então, o raciocínio calvinista, né, ele tem uma base. E essa base é justamente o que o nosso irmão falou. Essa base histórica você foi escolhido, então você está naquela posição porque você foi escolhido. Você está dando certo, você é poderoso, você é um rei, você é um presidente, você está ali naquela posição porque você foi escolhido. E aquele que está em posição de inferioridade, ele vai estar porque ele foi escolhido e acabou, ele não vai subir não. Então agora eu posso fazer o que? Eu posso pisar. O arminiano, né? Só você pesquisar a história de Severo. Sim. O que Calvino fez com Severo? E justificou ele. Ele é herege, eu posso matar, ele não está salvo. Irmãos, eles matavam pessoas em madeiras verdes. Para poder demorar mais tempo para morrer. O fogo, né, ele cozinha ele para morrer. É por isso que eu não defendo ninguém. Olha só, doutrina, o calvinismo, doutrina maravilhosa. Mas a base do calvinismo foi ali, pisou em muitas pessoas, matou muitas pessoas. Essa é a doutrina dele. Sim. Essa era a doutrina dele. Sim. Ele era chamado de Papa Protestante, que matou tanto quanto o catolicismo. Porque ele sempre justificou, na verdade, quando você... a ideia dele, essa ideia da eleição, é você justamente justificar o teu dado que você está eleito. Você, em outras palavras, vamos falar um português bem claro, eu sou superior a você. Superior, porque eu fui escolhido para isso. E isso influenciou inclusive o nazismo. Na verdade, porque você vai ter uma raça superior, alguém que foi... Essa ideia de superioridade vai contra tudo que a Bíblia fala. Porque a Bíblia o tempo todo fala que não tem judeu, não tem grego, não tem coisa, não tem nada, tem Cristo, que ele veio para todos. Ou seja, se você não tem todos, você entende que alguém é melhor do que alguém, aquilo vai no coração, e é aquilo que o irmão falou, aquilo causa em muitas pessoas aquela ideia, e a ideia, o problema de uma heresia, exatamente isso. E uma heresia é que primeiro eu posso pecar, primeiro eu posso desprezar a pessoa, primeiro eu posso fazer porque eu sou eleito, entendeu? Por isso que não está dando, aí começa fora que se você tiver uma pessoa desequilibrada emocionalmente, a pessoa vai começar assim, imagina uma mãe que perdeu um filho e vê, perdi, mas... fica revoltada, porque Deus não, porque foi vontade de Deus ali, quis matar meu filho. Deus quis matar meu filho, quis fazer aquilo. Então, assim, é muita coisa que as pessoas vão cada vez mais se focando e, infelizmente, isso vai acabar se perdendo. Aí, por aquilo que Jesus falou. É inevitável que o escândalo venha, mas ai daquele que por quem vai. Então, nós somos responsáveis por aquilo. Aquilo que você fala tem um perigo muito grande. Cara, e é interessante, acho que alguém no trabalho estava me falando isso aí, que as crianças estavam começando a ver atitudes dos jogadores de futebol, brigando, e estavam começando a imitar. E é normal isso, o ser humano faz isso, não só crianças fazem isso. Então você imagina quando tem algo doutrinário, que você sabe que... Porque isso é inconsciente, você vê atitude. Agora, e algo que é consciente? Os seguidores de Calvino mataram tanto mais do que Calvino, fizeram coisas mais desastrosas. E vamos ser coerentes com o que nós estamos falando, né? Você que está nos ouvindo, vamos ser coerentes. Se você é calvinista, não, mas é óbvio, a Bíblia não fala isso, o calvinismo não pode ser assim, matar pessoas, não é assim.
Mas a base que levantou o calvinismo foi essa, está na história. O calvinismo cresceu da forma que ele cresceu, porque perseguiu pessoas, perseguiu opositores, perseguiu quem pensava ao contrário, porque é herege, perseguiu quem pensava ao contrário. Seguidores de Armínio morreram a baldes, né? Então, assim, como nós estamos falando, Armínio, não vou seguir Armínio, porque não? A Bíblia. Então, vamos ser coerentes, nós estamos falando, a hipocrisia, ela reina no protestantismo. Por isso que a gente não fala mal só da Igreja Católica, a gente fala mal daquilo, não é que fala mal, a gente ensina contra as heresias bíblicas, seja de A, seja de A, seja de V, exatamente. E até o que é bom, porque eu vou falar assim, quer dizer que todo mundo que é calvinista, não, tem muita coisa boa. Eu mesmo tenho muitos estudos dos estudos reformados, né, que eu tiro muito proveito, muitos textos. E inclusive tem muitas coisas ali que eu estou de acordo, porque realmente está bíblica, né? Mas quando tem temas assim bem centrais, isso não abre mão justamente pela tradição. Não é a situação, se agarra na Bíblia, mas se agarra a textos sem contextos, contrariando até mesmo o que ele está falando, que a pessoa vai fazer. E assim, a gente não está querendo te convencer por esse argumento histórico e tal. Isso aqui é histórico porque aconteceu, tá nos anais. Isso aí só está corroborando. Veja o primeiro vídeo que nós fizemos, nós estamos mostrando biblicamente que essa ideia, ela não se completa em toda a exegese do próprio livro. A gente não precisa nem fugir tanto do livro, A exegese da própria carta, porque nós explicamos no vídeo anterior que é uma carta. A exegese da própria carta, não é só do capítulo, da própria carta, vai mostrar que essa ideia calvinista é completamente contrária da Bíblia. Completamente contrária. E assim como algumas ideias arminianas também vão contrária da Bíblia. Então, fica com a Bíblia. Fica com a Bíblia. Tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida ou quer falar alguma coisa, entre em contato com a gente está deixando aqui na descrição, né? A gente tem o nosso grupo de WhatsApp, tem o nosso Telegram, tem também, aí você pode entrar em contato com o e-mail, né? Então você pode falar com a gente. Gostaria de fazer um contraponto, será abençoado, a gente vai ficar à vontade, de forma respeitosa, a gente vai comentar. Amém? Amém? Graças a Paz a todos. Graças a Paz. Canal Teopraxia, denunciando a heresia, evangelho falecido, que de Cristo se esqueceu e o substituiu por dinheiro no altar. Show com luzes pra impressionar, quem da Bíblia se afastou e a porta estreita trancou. Trocaram a verdade pela mentira, o arrependimento pela exaltação. Trocaram o choro pelo aplauso, o evangelho pela emoção.